Olá, sejam muito bem-vindos ao Jovens e Cidadania, um programa cujo objetivo é chamar a atenção de todos os jovens e cidadãos portugueses para o seu papel importante na construção da nossa sociedade. Mas para juntos abordarmos temas relativos a esta questão, eu hoje conto com a ajuda de dois comentadores, eles que são ambos estudantes em Direito. Passo a apresentar então Elson Ventura. Muito bem-vindo, Elson. E também Benjamin Júnior. Muito bem-vindo. Obrigado. E antes de entrarmos no tema mais a fundo do dia de hoje, relacionado com a temática da democracia, eu queria pedir então ao Benjamin que pudesse ler um dos princípios fundamentais que constam na nossa Constituição da República Portuguesa. Obrigado, Inês. Passo a ler o artigo 2º, que diz que tem um tema que é Estado de Direito Democrático. E diz: a República Portuguesa é um Estado de Direito Democrático baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia da efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia econômica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa. Certíssimo. Muito obrigado, Benjamin. E parece-me de todo pertinente, antes até de entrarmos mais a fundo na temática da democracia, fazer aqui uma diferença, Elson, entre o que é democracia e o que é ditadura. Podemos sim, porque a democracia e a ditadura são o que nós podemos chamar polos completamente distintos. Antes de mais nada, boa tarde a todos. E para começar, para referir que a democracia significa poder do povo, ou seja, e é proveniente das palavras demo, que significa povo, e cracia, que significa poder, que significa que toda a autoridade é dada ao povo. Teve como início em Atenas, na Grécia Antiga, que na altura era feita uma democracia representativa, ou seja, direta, na verdade, desculpem lá, para dizer que cada um dos membros da polis podia ser eleito, podia ser eleito como representante e depois ser aquele que vai dar a voz àquilo que o povo determina. Hoje em dia verificamos uma democracia representativa, onde o povo elege os seus representantes e esses representantes têm como dever e também como objetivo cumprir tudo aquilo que o povo determina, que o povo acha que é melhor para a sua sociedade, para a sua convivência local. E também há outros fatores que determinam a democracia, como a divisão das funções de poderes, porque um poder não pode ser concentrado num único indivíduo, num único órgão ou numa única pessoa, deve ser distribuído, como temos o poder legislativo para um órgão, executivo para outro e judicial para outro. Já na ditadura não verificamos isso, verificamos que todos os poderes estão concentrados num único indivíduo e uma característica sempre marcante das ditaduras é que elas têm como objetivo a manipulação das massas, quer seja através da mídia ou através de palestras, discursos, tudo com o objetivo de fazer como podemos dizer, uma transe no povo para acreditar que aquilo que está a ser feito é de acordo com a sua vontade, mas na verdade não, é de acordo com a vontade daquele que está no poder e não dos que estão abaixo do povo. É uma forma assim mais direta que podemos dar sobre a diferença de democracia e ditadura. Exatamente. E agora nós temos assim uma breve definição de ambos os polos. Eu queria perguntar, Benjamin, face e tendo em conta aquilo que o Elson acabou de descrever, o que é uma democracia, Sim. Será que nós estamos a viver uma verdadeira democracia em Portugal ou nem por isso? Ok, antes de responder a sua questão, Inês, eu gostaria de pegar um pouco naquilo que o Elson disse e tentar fazer um parâmetro para quem está lá em casa a compreender o grande marco que foi a instauração da democracia na Grécia Antiga. Porque repare uma coisa, antes da democracia nós vivíamos, tal qual disse o Elson muito bem, numa ditadura. E o que acontece? Nós não mudamos de uns governantes para outros. Ou seja, não é uma classe que estava a governar e depois muda essa classe. Nós estamos a falar de um povo que decidiu em deixar de ser governado por um certo grupo de pessoas e para eles próprios começarem a governar-se. Então, isto é um marco, é aquilo que nós até na gíria costumamos dizer, que era um povo que estava muito à frente pelo tempo deles. Ou seja, reuniram-se e decidiram, olha, está na hora de nós deixarmos de ser governados por A, B e C e vamos nós próprios começar a criar as nossas leis ao nosso benefício, Só que repare uma coisa, o que acontece muitas das vezes na democracia é o seguinte, é que ela mesmo quando é instaurada, ela nunca é perfeita. Porque existem três grandes figuras que nós podemos até mencionar aqui quando falamos sobre democracia. Só que a questão é a seguinte, é que quando a democracia é instaurada, ela não atinge o seu apogeu logo na primeira fase. Tanto mais que nós encontramos dentro da Grécia Antiga uma democracia em que as pessoas reuniam-se para decidir quem morria e quem vivia. Nós encontramos uma democracia antiga onde decidia-se se ia-se fazer ritual para matar o A, o B e o C. Então, esta democracia ela foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Indo mais concretamente à questão que a Inês me coloca. Existe um termo que eu gosto muito que é a democracia extensiva.
no seguinte sentido: nós agora vivemos numa democracia representativa em que nós elegemos a quem nos vai governar e compreendemos que governar passa por fazer leis que são a nosso favor. Então é assim, eu posso dizer que eu tenho uma democracia a partir do momento que ela começa quando a pessoa a quem eu voto, ou a quem nós votamos, ela é realmente aquela pessoa que sobe ao poder. Só que não para por aí. É que eu só tenho uma democracia efetiva se aquela pessoa que lá está, ela faz leis a meu favor. Porque se eu tiver numa democracia em que apenas a pessoa está lá, eu votei no A porque se calhar gosto do A, tem um bom discurso. E quando o A chega lá, começa a fazer leis que não são a meu favor, então já não tenho democracia. E, infelizmente, é isso que nós vivemos não só em muitos países onde nós podemos ver, que é isso que, infelizmente, está a acontecer. Então, eu poderia dizer que nós vivemos uma democracia, só que uma democracia subvertida. Certo. E isto até se torna bastante importante falar, porque dá uma maior ênfase mesmo no nosso ato de votar. Exato. Não vamos votar apenas porque me identifico com esta pessoa por si, eu tenho que ver o que é que ele pretende fazer quando chegar ao poder. Exato. E é esta consciência que nós, como jovens, e toda a gente que está lá em casa tinha que ter, que não basta eu só chegar a votar porque eu gosto do A, do B e do C, gosto daquele partido porque se calhar tem uma boa política. E muitas das vezes uma das coisas que nós podemos fazer e que é importante fazer é nós pegarmos e vermos qual é o historial daquela pessoa que lá está. Porque nós o que vemos hoje em dia é uma espécie de transição de pessoas que muitas das vezes estavam no setor privado e que têm muita má fama no setor privado e depois entram para o setor público com a má fama do setor privado e depois começam a governar-nos e depois o que acontece é a chamada porta giratória, em que a pessoa agora que está no público tira proveito para si através do privado e assim sucessivamente. Exato. E por isso, passar esta mensagem é mesmo importante lá para casa, para quem nos acompanha. O ato de votar não é um ato de massas, no sentido de os meus amigos vão votar nesta pessoa, também vou votar. A minha família vota nesta pessoa, por consequência vou votar. Não, tem que ser um ato consciente, porque é um ato que vai ter muita importância, vai ter um grande peso no próprio governo do nosso país. E neste sentido, Elson, o Benjamin já acabou por falar nestes pontos, mas então é possível e é importante saber que viver com a democracia implica viver com regras. Sim. Não é, estamos em democracia, fazemos o que queremos porque estamos em democracia. Porque sem regras, o que não temos na democracia é uma anarquia. Ou seja, cada um faz o que quer, cada um é que sabe o que é da sua vida e não é assim que uma democracia funciona. Numa democracia, é claro que a liberdade de expressão, a liberdade de nós podermos exprimir aquilo que pensamos, aquilo que nós pensamos e queremos fazer é importante, sim, mas também há regras. Porquê? Porque cada um de nós vivemos em sociedade, mas também ao mesmo tempo somos indivíduos. E onde acaba a liberdade de um, começa a do outro. E isso é muito importante de se respeitar na democracia. Por isso é que temos a Constituição, que é o nosso conjunto de regras que foram estabelecidas e que são necessárias para quê? Para termos uma boa convivência em sociedade. Por exemplo, temos o direito à vida. Ou seja, ninguém pode chegar aqui e tirar a vida de alguém. Não é assim que funciona. Existem consequências, existem regras. Para assim uma democracia ter um bom funcionamento. Como se fosse um relógio, onde cada engrenagem, cada peça é importante para o seu funcionamento. Basta uma minúscula peça, mínima que for, parar de funcionar, o relógio para de funcionar. E é assim que devemos encarar também uma democracia, onde cada regra, cada lei que é imposta, deve ser de acordo com a Constituição, ou seja, de acordo com a lei constitucional, e também visa o objetivo de vivermos em uma sociedade segura e onde podemos coabitar uns com os outros. Se me permite, Inês, pegando naquilo que o Elson disse, e é importante também fazer referência a isto, que é o seguinte, as pessoas têm que compreender uma coisa, que nós estamos num mundo que é só um, e neste mundo existem várias pessoas, e que cada uma dessas pessoas tem o seu direito. Então, é uma espécie de luta, por assim dizer, até nós encontrarmos um ponto de união entre todos os nossos direitos. E depois, verdade seja dita, o direito que se calhar eu preservo não é o mesmo que se calhar o Elson preserva, se calhar não é o mesmo que a Inês preserva. Eu posso preservar mais a minha vida, mas a outra que preserva mais a sua privacidade e assim vai. Só que repare uma coisa, e é aquilo que o Elson disse, ele disse muito bem, que cada peça é importante nesta questão da democracia. É importante que as pessoas que nos estão a ver lá em casa compreendam o seguinte, que não é porque nós estamos num Estado democrático em que nos tem que se fazer a nossa vontade. O que tem que acontecer é que as pessoas que estão em eminência têm que procurar um bem comum. Ou seja, não é agora fazer uma lei que beneficia só um grupo de pessoas e não beneficia outro grupo de pessoas. Ou então a pessoa ouvir isto e pensar o seguinte, olha, eu agora vou votar e assim que eu vou votar, aquela boa ideia que eu tive vai avante. O que a pessoa tem que ter em conta é o seguinte, o que está em causa aqui é o bem comum.
E muitas das vezes, ou infelizmente, este bem comum é nós compreendermos que, numa primeira fase, pode ser algo mau, aparentemente, para outros, mas que, no fundo, todos nós vamos nos beneficiar disto. Então, compreendemos isto, que as leis passam por isso, as regras que o Wilson estava aqui a falar passam por isto. Passam por nós compreendermos que algumas delas vão me beneficiar diretamente e outras vão me beneficiar indiretamente. Agora, o que não pode acontecer é apenas um grupo só ser beneficiado. O que não pode acontecer é uma classe, e que, permitam-me dizer, uma classe privilegiada a ser beneficiada das leis que são criadas e assim sucessivamente. Certíssimo. Exatamente. E nós, antes então de prosseguirmos a nossa conversa, que está de veras interessante, na verdade acaba por esclarecer alguns tópicos mesmo relacionados com esta questão da democracia. Nós vamos então convidar a doutora Luísa para poder abordar este tópico também à luz da Constituição da República Portuguesa. Falar da democracia em Portugal é falar da Constituição da República Portuguesa. Se abrirmos a Constituição e lermos o preâmbulo, vemos desde logo que a Revolução de 25 de Abril de 1974 restituiu aos portugueses os seus direitos e liberdades fundamentais e, no exercício destes direitos e liberdades, os legítimos representantes do povo reuniram-se para elaborar uma Constituição que corresponde às aspirações do país. Ou seja, com a Constituição da República Portuguesa temos o início da vida democrática no nosso país nos termos em que ela existe hoje. Sendo que aspirações é que são estas? Desde logo, a soberania do povo. O povo é soberano. Mas o preâmbulo também nos fala na independência nacional, na garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, em estabelecer princípios basilares da democracia, assegurar o primado do Estado de Direito democrático. Ou seja, a democracia em Portugal é a vontade dos soberanos, soberanos que são o povo, são os cidadãos portugueses, mas a soberania em Portugal só funciona se for respeitada a Constituição da República Portuguesa. Cumprir e fazer cumprir a Constituição da República e as regras que ela implementa é fazer existir e funcionar corretamente a democracia em Portugal. E olhando para a Constituição da República Portuguesa, ela é a lei fundamental do nosso país. Ou seja, qualquer outra lei, qualquer outro diploma, qualquer outra atuação do Estado tem que estar em conformidade com a Constituição da República. Só assim é que existe democracia. Da mesma forma, a Constituição consagra a dignidade da pessoa humana, logo no seu artigo 1º, o que significa que só se houver dignidade da pessoa humana é que existe democracia em Portugal. Também consagra a soberania popular no seu artigo 2º, no seu artigo 3º. Também consagra os direitos fundamentais dos cidadãos. Por um lado, os direitos, liberdades e garantias, por outro lado, os direitos económicos, sociais e culturais. Só com isto é que existe democracia em Portugal. Consagra ainda os princípios essenciais pelos quais se rege o Estado português, nomeadamente as suas tarefas fundamentais, que estão no artigo 9º, e também as incumbências prioritárias do Estado, que estão no artigo 80, artigo 81 da Constituição. Consagra as grandes orientações políticas a que os órgãos do Estado devem obedecer, consagra as regras de organização do poder político do nosso país, define a estrutura do Estado, por um lado os órgãos de soberania, o Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo, os tribunais, e por outro lado os órgãos de poder político como as regiões autónomas, como as autarquias, consagra também os meios de defesa, os meios de petição, os meios de exigência de direitos dos cidadãos. Só quando isto é respeitado, quando estas regras são respeitadas, é que nós podemos falar de uma verdadeira democracia em Portugal. E neste ponto eu gostaria de ler os primeiros três artigos da Constituição, que são muito claros. O artigo 1º fala-nos da República Portuguesa e diz-nos que Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Isto é democracia, dignidade da pessoa humana, vontade popular. O artigo 2º, que nos fala que a República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, mais uma vez, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de efetivação de direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência dos poderes. O artigo 3º fala claramente que quem manda é o povo, que a democracia assenta no povo, ao dizer que a soberania una e indivisível reside no povo, que a exerce segundo as formas que estão previstas na Constituição.
O Estado português e todos os seus órgãos, todo o seu funcionamento subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade democrática. A validade das leis e dos demais atos dos Estados, do Estado, das regiões autónomas, do poder local, quaisquer outras entidades públicas, depende da sua conformidade com a Constituição. Ou seja, qualquer desvio que exista a estas regras que estão na Constituição, ao que a Constituição da República Portuguesa estabelece, coloca em causa a existência e o funcionamento correto de uma democracia em Portugal. Democracia em Portugal só existe se a Constituição for cumprida no seu todo. A democracia em Portugal só funciona se o Estado português, em toda a sua estrutura, em todos os seus órgãos, cumprir e fizer cumprir o que está na Constituição da República Portuguesa, e a democracia só funciona se o povo português, os cidadãos portugueses, assumirem a sua soberania e cumprirem e fizerem cumprir a Constituição da República. Como? Participando ativamente nos assuntos e nas decisões do nosso país, e aqui temos o artigo 48 que permite aos portugueses participarem dos assuntos políticos, dos assuntos do nosso país, e temos o artigo 49, a título de exemplo, que fala do poder do voto, dos portugueses poderem votar para eleger quem é que os representa e a quem é que dão a sua soberania. Também conhecendo e exercendo os seus direitos fundamentais, os portugueses devem conhecer a Constituição, devem conhecer os direitos que têm e devem exercer esses direitos sem impedimentos, sem restrições e em condições de igualdade. A Constituição existe para todos, todos são iguais diante a lei, todos têm a mesma dignidade social, devem também exigir a constitucionalidade e a legalidade das leis e dos atos do Estado. Há mecanismos que os cidadãos podem lançar mão para garantir a constitucionalidade e a legalidade de tudo aquilo que é aprovado e que lhes é aplicado, e ainda exigindo a responsabilização do Estado no seu todo ou através da sua estrutura e através dos seus órgãos, nomeadamente o artigo 22 da Constituição, que estabelece a responsabilidade civil do Estado, e o artigo 271, que estabelece inclusivamente uma responsabilidade civil, criminal, uma responsabilidade penal e disciplinar. Os portugueses têm que conhecer a Constituição, têm que a cumprir, fazer cumprir e exigir que o Estado cumpra e faça cumprir, porque só assim é que existe democracia em Portugal. Obrigada, doutora, mais uma vez pela sua opinião relativamente a esta questão. Aliás, mais do que opinião, são factos que constam na Constituição da República Portuguesa e nós, cidadãos portugueses, temos que estar bem cientes disso. Mas para continuar então a desenvolver o tema da democracia, eu queria referir que uma das notícias diz que os portugueses atualmente estão insatisfeitos com os políticos que governam o nosso país. Eu queria então perguntar ao Elson, para nós podermos, jovens, que temos esta influência, vamos votar, vamos ter aqui um papel muito importante na sociedade, o que é que nós temos que ter em conta antes de tomar esta decisão de votar? Em quem é que nós podemos votar? O que é que nos vai ajudar a decidir no momento do voto? E por acaso essa notícia reflete bem isso, ou seja, se há insatisfação significa que os representantes que foram eleitos não estão a cumprir com os seus deveres, não estão a cumprir com aquilo que o povo que os elegeu espera deles. Então, sempre que votamos é isso que devemos ter em mente. Quem é que eu vou votar? Olhar para o plano que aquele representante, que aquele partido, que aquele órgão quer apresentar para o país, porque não é um plano de um ano, estamos a falar de vários anos que eles vão apresentando esse plano e nós vemos o progresso desse plano. Então devemos estar em atenção ao que é que eles querem, como é que eles veem o nosso país daqui a alguns anos, como é que eles veem, como nós vamos estar daqui a algum tempo, porque isso não vai se refletir só a nós, mas na sociedade inteira. Então é importante nós estarmos atentos ao plano, também algo que foi mencionado e muito bem, aos antecedentes da pessoa, se tem competências, se não tem, se está qualificada, se não está. Porquê? Porque qualquer um pode começar a querer criar um partido e querer se candidatar, mas nós temos que ver a qualificação da pessoa. Nós temos que começar a ver se tem competências, se aquilo que está a dizer é viável aplicar-se, se consegue aplicar e por aí vai. Isso para dizer o quê? Que são vários pontos, vários critérios, mas que são extremamente importantes, porque uma eleição é sempre algo muito sério. É algo que determina o destino e o rumo que o país vai tomar. Então devemos tomar essa decisão sempre de forma pensada, sempre de forma bem informada. Por isso é que é muito importante informarmos-nos sempre, pesquisar sempre, procurar sempre notícias, procurar sempre saber. E estamos numa sociedade que a informação chega sempre, que é de fácil acesso. Então vamos usar essas ferramentas que nós já temos em sociedade para conseguirmos ter assim uma eleição mais visada, uma eleição onde nós estamos a votar,
mas a votar conscientes. Não a votar porque a pessoa fala bem, porque veste bem, porque, sei lá, viaja ou não viaja. Estamos a votar porque nós sabemos que esse representante, acreditamos que vai conseguir apresentar um plano e que vai conseguir implementar esse seu plano para que o país possa tomar um novo rumo e sempre para melhor. Só para acrescentar aquilo que o Elson disse muito bem, eu sou da opinião e acho que nós como jovens também tínhamos que ter esse espírito, por assim dizer, que nós não podemos ter medo de mudanças. Nós temos mesmo que arriscar. Olha, vamos imaginar que é um partido que se calhar é até novo e está ali com um plano promissor. E foi aquilo que o Elson disse, são planos, nós não podemos olhar, porque assim, gerir o país não é gerir uma casa. Em que, olha, eu decido, mudo a regra e se calhar nós já começamos a ver os efeitos daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não. E depois, outra coisa que as pessoas não sabem é que gere-se o país por políticas, não é por muitas boas ideias. Isto não é gerir uma empresa, isto não é... É tudo por políticas. Então, tudo isto leva tempo. Tudo isto é preciso que se apresente um plano, e um plano muito bem traçado. E nós não podemos ter medo de arriscar. Olha, parece um partido que inclusive até é novo, mas que, olha, se calhar até tem uma boa política, tem um bom plano, apresenta-nos um bom plano e um plano para os problemas que nós estamos a viver. Vale a pena arriscar, pá, vale a pena, porque nós temos que compreender que o último e o primeiro beneficiário daquilo somos nós como povo. Nós é que estamos a eleger alguém que nos vai representar. Então, se esta pessoa aparentemente me está a trazer um plano bom, eu vou e arrisco nesta pessoa. Independentemente se está na vida política há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, não interessa. O que eu tenho que ter em atenção é aquelas que são as minhas pretensões. Só para, voltando um pouco à história, na Grécia, esta questão era tão importante, mas tão importante, que eles denominavam a idiotas, ou diziam que as pessoas eram idiotas, aquelas pessoas que não participavam da vida política. Então nós também temos que participar na vida política e ter esta noção. Olha, se é para arriscar, nós vamos arriscar. E é importante saber, lá está, mais uma vez, focar neste ponto. Todos nós jovens fazemos parte da força de um país. Ou seja, nós temos este papel importante de decidir quem é que nos está a representar, no fundo, que é para isso que serve o nosso voto. E no âmbito também da democracia, há um ponto importante que eu queria tocar e desenvolver com vocês, que são as questões das políticas de cancelamento. Portanto, eu queria perguntar, Elson, quão democráticas são estas políticas? Por um lado, estamos numa democracia em que podemos falar, no sentido de expressar a minha opinião, mas por outro lado, qualquer opinião que eu diga que seja contrária a alguém pode já ser assim um bocadinho cancelada. Então, quão democráticas são então as políticas de cancelamento? Bom, democracia, a sua definição em parte envolve liberdade, ou seja, liberdade de expressão, liberdade de eu poder dizer aquilo que eu penso. Não querendo descartar que para toda ação existe uma reação, existe uma consequência, mas há aquela liberdade para tu poderes tomar aquela ação. Ou seja, se uma pessoa tem uma opinião que é diferente das massas e é cancelada por isso, então onde é que está a liberdade? Onde é que está o sentido de que eu sou livre para dizer o que eu penso, eu sou livre para fazer alguma coisa? Não há. Porque se a partir do momento que eu já sou impedido de fazer aquilo que eu quero fazer, a partir do momento já não há liberdade para mim, já sou cortado. Pode até ser uma minoria, pode até ser uma maioria da população, mas já não há democracia, porque já não há liberdade. Então é bastante importante, bastante sério esse assunto. Por quê? Porque se começamos a verificar que há certas partes, há certos assuntos, há certas opiniões que são cortadas, que não se podem ser manifestadas, então significa que nós já estamos a começar a ver que a democracia já está a perder, que estamos a começar a ver sanções, estamos a começar a ver censura, e censura é contrária à democracia. E por falar em censura, Benjamin, tu achas que na generalidade não é apenas às portas das eleições, mas durante todos os outros momentos, crees que a mídia tem tido um papel imparcial em Portugal, na democracia, ou a própria mídia já tenta enviesar a opinião pública de certa maneira? Eu acho que não, porque muitas das vezes, infelizmente, o que acontece é que nós estamos vemos uma situação em que está tudo partidarizado, em que a própria mídia já torce, por assim dizer, de antemão para um determinado partido. E o que acontece é o seguinte, eu pessoalmente não sou da opinião, eu gosto muito da essência das coisas, de como elas são. Por exemplo, e eu uso muito uma expressão que por acaso usa-se muito ultimamente e eu não gosto, que é o dito o novo normal. Por exemplo, há uma expressão que se usa muito que é o ditador benevolente. Para mim essa expressão não existe, para mim não faz sentido nenhum, porque se é ditador, a partir do momento que é ditador já não pode ser benevolente. A mesma coisa com a democracia. Eu não posso ter uma democracia em que a pessoa vai ser censurada por aquilo que ela fala, por aquilo que ela pensa. Eu acho que isto foi aquilo que eu disse. Já começamos a ter uma democracia subvertida, que pode ser tudo menos democracia. Porque foi o que Elson disse, a democracia envolve liberdade. Eu tenho que
ter a liberdade de falar, sem medo de represálias, sem medo de ser cancelado, sem medo de deixar de ter amigos. Nós temos que, e principalmente nós como jovens, temos que estar no meio em que é normal para nós temos um amigo que é de um partido e outro que é também de outro partido e está tudo bem. Então a democracia parte por isto, por eu ter a liberdade de me expressar e de eu ter a liberdade de tomar uma posição e não sofrer represálias. Exatamente. Então, para concluir quase o programa, acreditamos em democracia. É isto? Sim, nós acreditamos em democracia, que ela deve cada vez mais ser implementada, que todos aqueles que forem representados, forem eleitos, devem continuar a caminhar para termos uma democracia, como foi bem dito, cada vez mais igualitária, porque, como foi dito e muito bem, a democracia ela vai se construindo com o tempo. E cada vez mais devemos implementar medidas que levem a termos a plena democracia, a termos uma democracia funcionar, plena e coexistente na sociedade. Benjamin. Acredito na essência da democracia. Se estamos a ver uma democracia, esta já é uma questão para se calhar um outro programa, mas acredito que os pontos que nós estamos a ver da democracia, que são pontos fundamentais, muita coisa poderia mudar, muita coisa acreditamos que vai mudar, não só na democracia em si, em quem deve exercer a democracia, como também na consciência dos jovens. Certíssimo. Então, mais uma vez, quero agradecer a vossa presença no dia de hoje. Lá para casa, acredito que foi um programa que ajudou, esclareceu mesmo este tema da democracia. E mais uma vez, novamente, estamos a passar a importância do nosso voto, a importância de termos um papel ativo na construção da nossa sociedade. Quero convidar a todas as pessoas que nos assistiram a poder acompanhar-nos nos nossos programas brevemente, aliás, que estão sempre disponíveis no canal do YouTube, a acompanhar-nos também no Instagram e no TikTok e a visitar o site Você é que Decide, onde estas temáticas são desenvolvidas. Até à próxima.